Se você toma remédio para pressão alta, presta muita atenção nesse vídeo. Todos os dias, milhões de brasileiros acordam, vão para a cozinha e cometem um erro grande. Um erro que parece inofensivo, que faz parte da nossa cultura, mas que pode comprometer o efeito do seu remédio de pressão e aumentar o teu risco cardiovascular. Você sabia que no período da manhã é quando ocorrem mais infartos e derrames? 40 a 50% dos eventos cardiovasculares acontecem entre 6 horas da manhã e meio-dia. Não é coincidência. Existe uma explicação fisiológica clara e a forma como você toma medicação ao acordar pode ser a diferença entre a proteção e a vulnerabilidade. Hoje eu vou te revelar o pior erro que você comete de manhã, fundamentado nas diretrizes científicas de cardiologia. Eu sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Compartilha esse vídeo, que essa informação pode salvar a vida de alguém da sua família. Para você entender o erro, primeiro você precisa entender o que acontece com o seu corpo quando o sol nasce. Nós, seres humanos, somos regidos pelo ciclo circadiano, o nosso relógio biológico. Quando você está dormindo, a tua pressão arterial ela deve obrigatoriamente cair. É o que chamamos de descenso noturno. A pressão cai entre 10 a 20%. E isso é fundamental para que o sistema cardiovascular descanse e restaure a função endotelial. Se a sua pressão é 120 por 80 milhões de mercúrio de dia, ela deve estar mais baixo do que isso pela madrugada. Agora, nas primeiras horas da manhã, logo antes de você despertar, o teu corpo inicia ali um processo fisiológico. O que ele faz? Ele libera uma enxurrada de hormônios do estresse, principalmente cortisol e adrenalina. Essa descarga ativa o sistema nervoso simpático. Aí os vasos se contraem, a frequência cardíaca aumenta, o metabolismo inteiro ele acelera. Consequentemente, ocorre aquilo que está documentado em centenas de estudos. Ocorre uma elevação matinal da pressão arterial. Nas pessoas com pressão normal, essa pressão sobe, mas fica dentro dos limites de segurança. Mas no hipertenso, especialmente quem tem o controle inadequado, se o efeito da medicação do dia anterior ali já diminuiu, essa pressão pode dar um salto perigoso. 160, 180, 200 milhões de mercúrio. E aqui vem o mais importante. É exatamente entre 6 horas e 10 horas da manhã que as placas de gordura nas artérias ficam mais propensas a se romper. Os pesquisadores chamam isso de vulnerabilidade matinal da placa. Quando a placa se rompe, forma um coágulo que pode entupir a artéria completamente, causando um infarto agudo do miocárdio ou um AVC isquêmico. Isso explica porque a maioria dos infartos e derrames acontecem pela manhã. Os erros matinais. E é aqui que entra um grande erro. Você acorda com a pressão já elevada pelos hormônios do despertar. E o que você faz? E o erro não é apenas um, é um combo de atitudes que sabotam o seu tratamento. Primeiro, muitos pacientes acordam com pressa, saem correndo e simplesmente esquecem de tomar o remédio. Vão trabalhar desprotegidos e só lembram ali no meio da tarde, quando o pico matinal de risco já passou, mas ele está sem nenhuma proteção farmacológica. Segundo, outros até tomam o remédio, mas logo em seguida tomam uma xícara enorme de café preto, às vezes 2 xícaras grandes ali de café, logo nos primeiros minutos após acordar. E é sobre esse segundo erro que eu vou te explicar o que acontece. O excesso de cafeína. Quem acompanha esse canal sabe, eu não sou contra café. Eu adoro um cafezinho ali bem feito. Café é rico em polifenóis, tem propriedades antioxidantes. E o consumo moderado, de 2 a 4 xícaras pequenas por dia, está associado a benefícios cardiovasculares em diversos estudos. Café é um aliado da saúde. Eu não estou falando mal do café. O problema é o horário em que você toma. Vou te explicar. A cafeína é o antagonista dos receptores de adenosina. A adenosina é uma molécula que seu corpo produz naturalmente e tem um efeito vasodilatador. Ele relaxa as artérias e ajuda a equilibrar a pressão. Quando a cafeína chega, ele bloqueia esses receptores. Sem a ação da adenosina, os vasos se contraem e o sistema nervoso simpático fica mais ativado. Resultado? A pressão sobe. Estudos mostram que 200 a 300 mg de cafeína, o equivalente a uma xícara grande de café, causa um aumento agudo na pressão entre 5 a 15 milhões de mercúrio nas pessoas que são hipertensas. Aí no meio da manhã ou depois do almoço, esse efeito é facilmente tolerado pelo organismo, especialmente com quem já está medicado e com a pressão bem controlada. Mas às 6, 7 horas da manhã, a situação é um pouquinho diferente. Nesse horário, o teu cortisol está no pico. Adrenalina e noradrenalina estão elevadas. Os seus vasos já estão mais contraídos. A tua pressão já está no ponto mais alto ali do dia inteiro. E aí a primeira coisa que você faz é tomar 300 ml daquele café mais forte ali numa pancada só. Você está colocando o estímulo vasoconstrictor em cima de um organismo que já está no pico máximo da vasoconstricção natural. Mais uma vez, não é que o café ele faz mal. É que nesse horário específico, ele amplifica justamente
o momento de maior risco cardiovascular das suas 24 horas. Por isso, a orientação prática é acordar, tomar o teu remédio de pressão com água, como você já faz ali normalmente. Espera ali uns 20, 30 minutos antes de tomar o teu café. Porque isso dá tempo para o pico mais intenso ali do despertar circadiano começar a se estabilizar e o teu medicamento começar a agir. E aí depois disso você toma o teu café ali com tranquilidade, dentro de um consumo moderado ali, como sempre. O café continua sendo o seu aliado. Você só precisa respeitar o momento certo. O excesso de sal no café da manhã. O segundo agravante desse combo matinal é o que você come junto com o remédio. As diretrizes são claras. Redução de sódio diminui a pressão. Para cada 1000 mg de sódio reduzido, a pressão sistólica pode cair de 5 a 6 mm de mercúrio. Essa diferença é crucial entre ter tua pressão bem controlada ou ter um alto risco cardiovascular. O brasileiro tem o hábito de comer pão francês, queijo amarelo, presunto, mortadela, peito de peru, manteiga com sal, e tudo isso logo no café da manhã. Uma refeição típica tem pão francês, 300 mg de sódio. 2 fatias de queijo amarelo, 400 mg de sódio. 2 de presunto, 350 mg. Manteiga com sal, 200 mg. Então consumindo no total aí 1,25 gramas de sódio ali no único pão. E a recomendação máxima para hipertensos é de 2 gramas de sódio ali no dia inteiro. Quando você ingere essa carga de sódio logo pela manhã, quando a tua pressão já está mais elevada, teu corpo, então, ativa mecanismos compensatórios, o rim reabsorve ali mais sódio, a vasopressina é liberada e o corpo retém água. Isso aumenta o volume de sangue circulante. Se você toma remédios antihipertensivos, como os diuréticos, que aumentam a excreção de sódio, você cria um conflito. O remédio tenta eliminar o sódio, mas o alimento tenta reter. Então, o efeito do remédio é literalmente reduzido pela carga excessiva de sódio. Então, dá uma maneirada aí no café da manhã. Coma frutas, carboidratos ali com fibras, proteína, ovo, pães integrais. Evita comer embutidos aí logo pela manhã. E outro erro comum que eu vejo sempre no consultório é o uso abusivo de anti-inflamatório. E muitas vezes logo pela manhã. Diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, cetoprofeno. Gravem isso. Os anti-inflamatórios são os arqui-inimigos do remédio de pressão. Os ARNIs bloqueiam a ciclooxigenase, COX-1 e COX-2. Reduz as prostaglandinas. São fundamentais para vasodilatação, para natriurese renal, para filtração glomerular. E ao bloquear essas prostaglandinas protetoras, os vasos se contraem, o rim retém sódio e a pressão dispara. Estudos mostram que os anti-inflamatórios aumentam a pressão em 5 a 10 mm de mercúrio. Pior, tomar anti-inflamatório com antihipertensivo, especialmente ali os inibidores da ECA e os antagonistas de receptores da angiotensina, reduz a eficácia do remédio em cerca de 50%. Se você toma os dois juntos, então, o anti-inflamatório pode quase anular ali a ação do seu antihipertensivo. Isso sem falar no risco aumentado de insuficiência renal aguda. Se você tem dores crônicas, converse com o teu médico. Existem alternativas seguras, como a dipirona, o paracetamol. E sempre investigue e resolva a causa da dor. Porque o remédio alivia as dores, mas não cura a causa da dor. É importante, então, que você vá atrás da causa. Tomar remédio no horário errado. Um erro que parece bobo, mas sabota todo o seu tratamento de pressão, é tomar o remédio em horários diferentes ali em cada dia. Ah, doutor Ian, mas eu tomei o remédio, qual que é o problema? O problema é simples. Cada medicamento tem uma meia-vida específica. Teu médico, então, calculou aquele intervalo para manter uma concentração estável do medicamento no seu sangue 24 horas por dia. Aí, quando você atrasa ou adianta o horário, você cria buracos ali perigosos ali de proteção. Aí a tua pressão dispara nessas janelas desprotegidas. Agora, sobre a variabilidade da pressão, a tua pressão naturalmente varia ao longo do dia. Isso é normal, é saudável. O problema é a variabilidade excessiva. Aqueles picos de 18, 19, 20 mm de mercúrio, que pode ser causado por você tomar um remédio fora de hora. Meta-análises publicadas mostram que essa oscilação descontrolada aí da pressão é um preditor independente de infarto e AVC. Esses picos machucam o endotélio ali das artérias, causando uma inflamação crônica e acelerando as placas de aterosclerose. Então o horário tem que ser regrado. Recado final. O tratamento da hipertensão não é só engolir uma pílula. Tome o remédio, então, sempre no mesmo horário, com água. Fuja do excesso do sal. Cuidado com a cafeína exagerada. E nunca tome anti-inflamatório com remédio de pressão e nunca tome sem orientação médica. Se você fizer isso, o controle da tua pressão já vai ser infinitamente melhor e o teu risco de infarto e derrame vai diminuir significativamente. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o teu curtir, se inscreve no canal. Somos mais de 3 milhões de corações batendo juntos. E o mais importante, manda esse vídeo aí no teu grupo da família.
Quantos tios, avós e pais não cometem ali esses erros, né, que estão cometendo esses erros aí agora mesmo? Então essa informação pode salvar a vida de alguém. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.